Eu sou Daniel, o semeador da paz. Eu sempre peço a Deus que nos abençoe. Neste ensinamento eu vou mostrar por que o povo do mundo vive sem rumo, e sempre estão com medo que aconteça alguma coisa. As palavras que salvam o pecador jamais saem da boca de um homem que estuda para falar de Deus. Ainda hoje as pessoas estudam sobre Deus, fazendo com que o mensageiro leigo que nunca estudou seja desprezado, mas Jesus escolhe esta pessoa para ser o seu mensageiro, e por causa disto o povo não aceita como um evangelista, mesmo sendo verdadeiro, porque foi escolhido por Jesus. Ao longo dos tempos, este é motivo das religiões que falam de um mesmo Deus, mas se odeiam ao ponto de se matarem uns aos outros. Isto com certeza nem Deus e nem Jesus estão gostando das atitudes que acontecem nas igrejas ainda hoje. Jesus foi uma das vítimas de quem usava a palavra de Deus como um negócio, e não por misericórdia. Foi o que os sumos sacerdotes que estudaram para ensinar ao povo as Escrituras, mas por causa dos estudos ficaram orgulhosos, e a falta de humildade, eles se achavam poderosos e com isto ficaram cegos, e não viram a justiça que vem de Deus e não conheceram o seu Filho, e com isso mandaram crucificar Jesus. Por isto eu peço, em nome de Jesus, quem for mensageiro de Deus, não seja assim. E se for assim se corrige, não leve em conta os seus estudos, mas saiba que Jesus lhe escolheu por causa da sua humildade e a sua misericórdia. Que Jesus lhe perdoa. Jesus escolhe os seus mensageiros entre as pessoas que são leigos, que nunca estudaram as Escrituras, e que sejam humildes, para falar para o povo conforme o que Jesus coloca em sua boca. Para quem ouve as palavras dos evangelistas de Deus, procure este mensageiro, e você vai ver isto. Pois Jesus e os apóstolos eram analfabetos e humildes, e os evangelistas que sabiam ler, eles pregavam a palavra de Deus, não porque sabia ler, mas ela porque Jesus colocava as palavras em sua boca e com isto ele falava o que Jesus queria. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, e sempre Jesus está mandando os seus mensageiros, para nos chamar, e nos aconselhar e nos mostrar o caminho a seguir. Mas por serem leigo e humilde, são rejeitados. Veja o que o apóstolo Paulo diz. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. E Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Veja também o que Jeremias diz. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24. Como um pai de família que chama os filhos e diz: vocês vão fazer uma longa viagem para uma terra que eu preparei para vocês. Lá tem tudo que uma pessoa precisa para ser feliz, mas vocês não conhecem e nem conhecem o caminho. Por isto eu mando meu mensageiro para vos guiar. Pois ele conhece o caminho e tudo que me agrada. E se vocês se agradarem do meu mensageiro, vão também gostar do lugar. E vocês vão, eu fico satisfeito. E eu digo: se os filhos fizerem o que o pai falou, e escutarem o mensageiro quando eles chegarem aonde o pai mandou, os filhos vão receber tudo que o pai reservou para eles. Mas se eles escutarem o pai e prometer que vai fazer conforme o que o pai lhe disse, mas no caminho eles resolverão desprezar o que o mensageiro ensina e seguem um outro caminho. Com certeza o novo caminho vai levar à perdição, e com isto perde o que o pai tinha preparado para os filhos amados.
e por isto que o verdadeiro mensageiro de Deus é sempre rejeitado. Mas se conhece um mensageiro de Deus, é pelo modo de viver, e com a sua simplicidade, e com o seu sentimento de amor e de misericórdia. O homem de Deus jamais deixa de falar o que Jesus coloca em sua boca, para um povo que procura ouvir a palavra de Deus, mesmo arriscando a sua própria vida. Este mensageiro que realmente mostra para o povo que Deus está com estas pessoas. Assim como Jesus foi rejeitado por causa dos ensinamentos que mostrava para o povo, pois a rejeição maior de Jesus foi na sua terra, onde Jesus nasceu. Muitas pessoas que justificam o pecado diz que estão fazendo o que Jesus ensinou. Mas eu lhe digo que Jesus curou os 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Foi só depois que o leproso voltou, foi que Jesus perdoou os seus pecados. E os outros 9, que não voltaram, eles continuaram curados para que eles não desfizessem da misericórdia de Jesus. Mas os seus pecados não foram perdoados. Lucas 17, 11, 19. Ficando sujeito a todos os tipos de doença, inclusive a volta da lepra, pois os seus pecados não foram perdoados. Pense nisto.